Muito bem, irmãos, vamos dar início ao nosso estudo sobre as Institutas da Religião Cristã, de João Calvino, e dando prosseguimento, vamos à aula número 8, o tema as imagens e idolatrias, que diz respeito ao segundo mandamento. Como sempre, nós vamos ler, fazer a leitura, e à medida que formos lendo, nós vamos pausando paulatinamente para os referidos destaques, né? E também algumas explicações. Esse vai ser a nossa tônica, ok? Dito isto, com a ajuda de Deus, mediante Cristo Jesus, que nos ilumine, nos dê bom entendimento da sua palavra, e que possamos, ao sairmos daqui, e a todos os que me veem e ouvem, também sejam edificados com tudo aquilo que a palavra de Deus demanda para todo o povo de Deus. Aula número 8, as imagens e idolatria. Nesse capítulo, nesse tema, Calvino, só uma breve introdução, Calvino vai expor o pecado da Igreja Romana, a Igreja Apostólica Romana, e asseverar acerca da idolatria por eles anteriormente praticado, como também se vive e se pratica essa idolatria até o dia de hoje. E é interessante, vocês vão ver que é muito interessante, quando Calvino ele debate as alegações daquelas imagens feitas pelos sectos, né, os seguidores do papado, e também acredito vai ser a surpresa de vocês que os mesmos argumentos apresentados há 500 anos atrás, ou pouco menos de 500 anos atrás, ainda persiste até os dias de hoje. Eles não reconhecem como ídolos apenas uma imagem que faz referência a um santo, um anjo ou até mesmo Deus. Eles não veem como sendo o pecado da idolatria, a infâmia da idolatria que eles praticam. Então, nesse primeiro bloco, nesse primeiro momento, no segundo mandamento, nós vamos ver Calvino dissertando sobre isso. E a gente vai, como eu me referi também agora há pouco, dando os destaques. Acompanhe a leitura. Aula número 8, as imagens e idolatrias. Aqueles que estão tentando, mediante mísera escusa, isto é, desculpa, defender uma execrável idolatria que há muitos séculos se tem mantido imersa e degradado a verdadeira religião, deveriam atentar para isso. Calvino agora lista as proposições dele com relação à base de argumento que ele ouvia nos seus dias quanto à idolatria praticada pela Igreja Romana, a igreja da qual o próprio Calvino também fora oriundo. Não de uma forma sistemática, Calvino não era muito assíduo, mas pela influência familiar e tradição familiar, Calvino, poderíamos dizer que Calvino fora um católico apostólico romano, não de prática, mas por influência da família. Mas ele viu, percebeu tudo isso aí. Afirma ele, afirmam que a imagem não devem ser tomada por deuses. Calvino afirmou isso aí. Nos dias dele, se dizia que as imagens eram apenas memórias, eram apenas retratos daqueles entes, daqueles anjos, santos anjos, que eles tinham pelo menos para fazer uma caricatura, uma imagem, ao pensar, quando orassem ou rezassem a esses anjos ou mediadores, conforme até o dia de hoje a Igreja Apostólica Romana tem. Por isso, repito, Calvino diz, asseveram eles, isto é, eles afirmam que as imagens não devem ser tomadas por deuses. A isso afirmo, dizia Calvino, nem mesmo os judeus, antes de fabricar o bezerro de ouro, foram tão longe em seus pensamentos a ponto de não reconhecerem como seu Deus, como quem, com mão forte, o havia tirado da servidão do Egito. Nem temos de crer que os gentios fossem tão estúpidos
que não compreendessem que Deus, com D maiúsculo, fosse algo muito diferente daqueles deuses fabricados da madeira ou de pedra. Vocês estão entendendo? Pois bem, os gentios costumavam trocar de imagens ao seu bel prazer, mas sempre mantendo em mente os mesmos deuses da sua mente, o seu panteão. E ainda que consagrassem muitas imagens a um só Deus, formavam ou tomavam para si tanto os deuses quanto as imagens que eles produziam, que eles faziam ou que havia. Isso a gente pode ver, essa base de argumento de Calvino, dá uma pausa aqui, é que quando você lê os pais da igreja, já a partir do 3º século da nossa era, anteriormente nós não podemos afirmar o declínio da igreja, muito embora tenha, já havia declínio, a igreja já começara a declinar, trazendo práticas, pensamentos e até mesmo idolatria do mundo para dentro da igreja, mas é a partir do 4º século que a coisa toma maior vulto dentro da igreja do Senhor, onde há um mergulho ao qual em poucas as vezes, ou raras vezes, em alguns avivamentos, como aconteceu, a gente considera como prenúncio de um avivamento na era de Agostinho, quando ele passa a corrigir, mas mesmo Agostinho já era um idólatra, porque Agostinho, no final, ele já afirmava ser Maria uma personalidade divina, e isso já no final, o final do 3º século, e essa influência já vem do professor dele, já vinha dos mestres de Agostinho. Então a gente toma mesmo como a igreja mergulhada na idolatria, nessa prática idólatra e tantas outras práticas que nós vamos ver ao decurso desse estudo, dessa exposição, que a igreja mergulha a partir do 4º século, enfindando já, como a gente sabe, Deus levantando esporadicamente alguns pastores, alguns padres reformados, como John Wycliffe, chamado a Estrela da Manhã. Ele bate de frente com a idolatria impregnada dentro da Igreja Apostólica Romana. John Huss, ambos perseguidos pela igreja, e entre outras coisas mais que tinha dentro da igreja. Então Calvino, quando ele cita, ele chama à baila isso aí, ele remove, ele demonta um tempo mais tardio dele, que ele encontrava na igreja. A idolatria da igreja romana não era nova, já é antiguíssima, ok? E ele sabe de perto e conhecia de perto, tanto nos seus dias, como estava por demais aflorado, acentuado, e anteriormente nos livros que os pais da igreja relatavam, certo? Prosseguindo, além disso, além dessas práticas, consagravam esse povo diariamente novas imagens aos seus ídolos, mas sem pensar que estavam fazendo novos deuses. Isto é, eles tinham um retrato, criavam um retrato da divindade, não era de uma divindade, da divindade, e de tempos em tempos, de momentos em momentos, eles faziam como que, obtendo novas imagens desses ídolos, desses deuses, para eles. Calvino dizia que era uma constante fábrica de ídolos externos, e isso mostra o quanto o homem, ele é idólatra por natureza. Calvino e a posteriori os puritanos já afirmavam isso, que o ser humano, mesmo nós regenerados, somos uma fábrica de ídolos. E a coisa não parou por aí. Se nós podemos colocar de uma forma a chamarmos ou aquilatarmos de evolução, nós chamamos a existência de novos ídolos. Muitos homens amam sua família e coloca à frente da obediência ao chamado, à vocação divina, ao trabalho, muitos ao lazer, têm o lazer como seu Deus, como sua divindade, para servi-lo.
não criam imagens de escultura, mas a têm em mente e na prática. Calvino vai falar isso mais adiante, mostrando o quanto a idolatria está impregnada no velho homem, no descendente, no filho de Adão, e ainda mesmo na natureza regenerada há resquícios disso. Recentemente, participando de uma série de perguntas, abrindo aqui um parênteses, um irmão perguntou se quando ele orava, ou quando ele vier a orar, ele deveria pensar em quê? Qual imagem ele deveria fazer? Então veja, um crente, né, perguntando que imagem ele deveria fazer quando estivesse orando a Deus. E a resposta não poderia ser nenhuma outra, senão nenhuma. Nenhuma. Não se pode fazer imagem de Deus. Não se pode criar, pensar em Deus como um homem. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho, eu vou mostrar aqui a vocês. Não se pode aquilatar Deus, a sua glória, a sua divindade, o seu esplendor, a uma imagem qualquer, fabricação de homem, ou seja, mesmo até criação de Deus. Vou mostrar isso daqui a pouco. Como eu disse, Calvino dizia, além disso, consagravam diariamente novas imagens, mas sem pensar que estavam fazendo novos deuses. E agora a citação bíblica que eu me referi há pouco, Levíticos capítulo 26, versículo 1. Levítico capítulo 26, versículo 1. Irmão Mike, pode ler, por favor? Muito bem, obrigado, irmão Mike. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura. Qual a dificuldade de se entender isso? Nem coluna, nem poreis pedras com figuras na vossa terra, na terra que emana leite e mel, que eles estavam a adentrar, para vos inclinares a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus e único Deus. Em outras palavras, é como se Deus tivesse, eu não divido minha glória com ninguém. Parafraseando Calvino, é o que ele está aqui a falar, a expor. Deus não divide sua glória com ninguém, muito menos ainda com imagem de esculturas feitas por mão humana, criada segundo a concepção humana, caída, falida, degenerada. Vocês estão entendendo? A gente fala com essa ênfase, é porque é sério, é muito sério isso, é um pecado, é um crime gravíssimo contra Deus. A idolatria, seja ela em qual estado for. Abrindo aqui um parênteses, palavra minha, não agora de Calvino, me lembrando lá de Jesus em Mateus capítulo 10. Aquele que ama pai, mãe, filho, irmã, irmão, tia, sobrinho, primo, esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Deus não aceita concorrentes, o que diz passar idolatria, é sua idolatria. Não se pode colocar nada ante o mandamento, a lei e o querer de Deus sobre nossas vidas, como consequência de você praticar idolatria, formar o seu ídolo. Daí a ênfase de dizer o quanto estamos impregnados com esse vírus, contaminados com essa concepção de ídolos, de idólatras, seja o dinheiro, o trabalho, projeção social, o que for. É crime gravíssimo contra Deus isso. É tanto que está listado o segundo mandamento. Prosseguindo. Então, dizia Calvino, ao dizer tudo isso, todos os idólatras, quer sejam judeus, quer sejam gentios, convicto de que Deus era simplesmente como suas mentes vazias o haviam concebido. Em outras palavras, Calvino está dizendo que, como diz a palavra de Deus, Jeremias, tornem-se, não só Jeremias, como outros profetas também,
torne-se os idólatras iguais aos seus ídolos, tendo ouvido, mas não ouvem, tendo os olhos, mas não veem, tendo boca, mas não falem. Jeremias falou isso, outros profetas falaram isso. Posteriormente, se vocês desejarem, eu passo a citação para vocês. Senhor? Entendeu? Torne-se iguais aos seus ídolos, aqueles que veneram ídolos. Então, dizia Calvino, o que dizer de tudo isso? A essa vacuidade, isto é, esse pensamento, essa intenção vazia, acrescentou-se-lhe o que? Como consequência dessa idolatria? A depravação. Como anteriormente haviam fantasiado, assim expressavam. Tornem-se aqueles que fabricam ou adoram ídolos iguais a seus ídolos. Daí Calvino taxar como depravados, amantes de si mesmo, amantes dos seus próprios pensamentos, e não amantes da palavra, e não amantes da vontade de Deus revelada nessa palavra para nossas vidas. Contrário ao que dizia o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha aí que diferença, contraste entre ídolos fabricado pela sua consciência ou pelas suas mãos. Portanto, a mente concebida de ídolo, a mão o tornava concreto. Não obstante, os judeus pensavam que sob tais imagens estavam adorando ao Deus verdadeiro, eterno, o único verdadeiro Senhor do céu e da terra, enquanto os gentios continuavam adorando seus próprios deuses, ainda que falsos deuses, os quais imaginavam habitar os céus. E grande foi a idolatria, o pecado cometido pelos judeus. Quando Israel adentra a terra prometida, logo depois da morte de Josué, dali não me deixa acrescentar o livro de Juízes, a idolatria, o povo mergulhado na idolatria. Não é de brincadeira, lembrando aqui, o próprio irmão que veio a ser sumo sacerdote, Arão, fabricou o ídolo, o bezerro. A lista é grande, o cuidado deve ser de nossa parte colossal. Nós temos uma fábrica de ídolos em nossa mente, e advindo da mente a prática. E muito pecaram os judeus nisso aí, sem falar nos gentios, como Calvino diz aqui. Além do mais, não criam que Deus estivesse presente com eles, dizia os judeus, a menos que ele se mostrasse fisicamente presente. Em obediência a essa cega aspiração, erguiam sinais por meio dos quais criam que Deus era posto diante dos seus olhos físicos. Isto é, quando os judeus faziam segundo a asseveração aqui de Calvino, os judeus criavam seus ídolos e apresentavam suas petições a eles, e uma das aspirações ou inspirações era que aqueles ídolos falassem com eles, ou então mostrassem que eles podiam ver e ouvir as súplicas. É onde Calvino se remete. E não é de admirar que essas mesmas práticas, e veja, Calvino escreveu isso aqui no ano de 1500, e o que acontece hoje? Vai acontecer agora em agosto, setembro, a romaria para ir adorar a estátua de Padre Cícero, as intercessões que são feitas a essas imagens, e dizem ele que ao interceder através dessa imagem, Padre Cícero é capaz de ouvir, tendo ouvido, é capaz de abençoá-los. E eles vão lá na terra onde aquela estátua está, aqui no sertão, no Nordeste, para prestar homenagem e adoração àquela tipo de imagem, não só a Padre Cícero, como também a outros mais. É a isso que Calvino aqui se remete. Já que pensavam que Deus se deixavam ver através desses sinais, também adoravam neles,
Finalmente, todos os homens, tendo fixado suas mentes e seus olhos neles, começaram a ficar cada vez mais embrutecidos e deixavam esmagar com admiração por eles, como se algo da divindade lhe fosse inerente. Isto é, Calvino nos seus dias provavelmente presenciou a idolatria a tal ponto de pessoas promoverem a guerra, a morte, a perseguição a quem ferisse, tocasse ou pronunciasse palavras ou intenções blasfemas contra os seus ídolos. É a isso que ele está se referindo aqui. E esses idólatras eram capazes de matar, de promover a guerra, quem atacasse seus ídolos, suas imagens. E isso é mais tardio do que o próprio Calvino. Se vocês estão familiarizados com o relato de Lucas, no seu livro histórico, Atos dos Apóstolos, e também algumas passagens de Paulo, quando Paulo e outros companheiros de ministério de Paulo estavam na Grécia ou em Éfeso, quando eles bateram de frente com aqueles ídolos da deusa Diana, vocês lembram a perseguição que iriam matar Paulo, queriam matar aqueles que, como Paulo, pronunciavam que o ídolo não era nada desse mundo. E o quanto a cidade, a Éfeso, borbulhando, efervescente, queria lançar mão sobre Paulo. Muito embora não fosse Paulo, Paulo estava na sua residência, estava adoentado, mas Silas, entre outros, possivelmente Timóteo ou Barnabé, não me lembro bem, mas se arremeteram para ceifar a vida deles, porque eles alegavam dizer que aqueles ídolos não eram nada no mundo, a ponto deles querer matar Paulo e os seguidores de Paulo, os companheiros de Paulo. É o que Calvino está relatando aqui. Assim, continuando, mentem descaradamente os que asseveram que outrora não se fazia isso, e sua memória ainda não está sem feito. Ora, porque eles se prostram diante dessas coisas. Perdão, deixa-me repetir. Estes mantêm descaradamente o que asseveram que outrora não se fazia isso, com relação aos ídolos e adoração, se curvar diante da imagem. E em sua memória, isto ainda não está sendo feito. Ora, diziam eles, porque eles prostram diante dessas coisas ainda hoje. Entenderam o que Calvin está dizendo? Eles diziam que aqueles a quem eram arguidos à luz da palavra de Deus, diziam, não, mas no passado não se fazia isso, nós não adoramos nossos ídolos. Aí Calvino, contraposto a essa base de argumentação, dizia, se eles não faziam, por que vocês fazem agora? Se era para servir de exemplo eles, a qual vocês alegam que não fazem isso, por que vocês fazem isso agora? Adoram, se ajoelham, prostram-se diante de imagens, quebrando assim o segundo mandamento. E aqui eu quero abrir um parêntese para chamar a atenção de vocês, que os puritanos, isto é, a segunda geração de reformadores, depois vieram a era, veio a era puritana. Os puritanos, principalmente nos seus escritos, foram muito mais além que Calvino, no seu entendimento sobre os pecados proibidos no segundo mandamento. Eles foram muito além. Então eles criam, vocês podem ver isso no catecismo, no breve catecismo de Spurgeon, Batista, e também no breve quanto no catecismo maior de Westminster. Eles foram além, trouxeram mais evidências do quanto o homem ele ainda persiste em praticar a idolatria. Quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Quais são os deveres proibidos? Quais são os deveres para com o primeiro mandamento? Quais são os deveres que se requer do segundo mandamento? E assim sucessivamente. Eu peço a vocês que depois procurem ver isso nesses documentos. O Catecismo Maior, o Breve Catecismo de Westminster e o Catecismo Puritano, que é da nossa denominação Batista Reformada. Eles foram além de Calvino aqui. Pois bem, não chamamos de nossos deuses, continuando Calvino, dizem eles, tampouco os judeus ou os pagãos falavam assim a respeito deles,
mas apenas, diziam eles, como sinais e semelhança de Deus. Em outras palavras, que Calvino está dizendo aqui, vocês entenderam, é que não, eles não são nossos deuses, é apenas uma figura, uma imagem, um retrato, para a gente ter em mente quando erguermos nossos olhos ou nossas mãos, nossa boca a eles, pelo menos ter uma imagem, uma representação visível dele, que é o argumento até hoje da Igreja Católica. Se você perguntar a um padre e mostrar esses textos, padre, ou seja quem for, um seguidor assíduo, ele vai dizer que aquilo não é ídolo. A mesma base de argumentação apresentada por Calvino na sua primeira Instituta, 1500 e alguma coisa. Eles dizem, não, isso não é um ídolo, é apenas um retrato. É apenas um retrato. O argumento não mudou, a prática também não. Vocês entendem quanto isso é grave? Pois bem, no entanto, contra isso, acréscimo meu, os chamamos de nossos deuses, dizem eles. Tampouco os judeus ou os pagãos falavam assim a respeito dele, mas apenas sinais à semelhança de Deus. No entanto, os profetas de todas as Sagradas Escrituras não hesitavam em acusá-los de fornicação com a madeira e a pedra. E o pecado era esse mesmo, fornicação. Há fornicação no que diz respeito ao trato sexual, e existe também fornicação pelo ídolo. Pelo ídolo, desejo exacerbado. Fornicação literalmente significa isso, desejo exacerbado contra aquilo que para aquilo que é contra ou uma lei, um mandamento ou um preceito. No que diz respeito a Deus, fornicação é você adulterar com ídolos, praticar o adultério com ídolos. Não foi isso que Deus escreveu pela pena do profeta Ezequiel? Capítulo 24, 25, 26, 27 e 28, lá do profeta Ezequiel. Por favor, abram suas Bíblias em Jeremias, capítulo 2, verso 27. É as citações que Calvino chama para embasar a sua base de argumentação. Jeremias, capítulo 2, verso 27. Tauan, por favor, leia. Jeremias, capítulo 2, versículo 27. Que dizem a um pedaço de madeira: Tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste, pois me viraram as costas, e não o rosto, mas em vinda angústia dizem: Levanta-te, livra-te. Isso é, vocês entenderam o que Jeremias está dizendo aqui? Que dizem, isso é Deus protestando contra o seu próprio povo, que dizem ao pau, um pedaço de madeira qualquer: Tu és o meu pai. Na verdade, a figura paterna aqui é divina, não é um pai biológico, é o pai divino. E a pedra: Tu me gerastes, pois me viram eles as costas para mim, e não o rosto. Mas em vindo, ou estando eles em angústia, ou adentrando nas angústias, eles dizem: Levanta-te, ó Deus, e vem livrar-nos. Mas se você continuar adiante, Deus vai dizer: Eu é que me torno as costas para vós outros, idólatras. Uma outra passagem, Ezequiel capítulo 6, versículo 4 a 6. Júnior, por favor. Ezequiel capítulo 6, versículo 4 a 6. Tudo isso está enredado ao segundo mandamento, viu? Calvino apenas usa como base Ezequiel capítulo 6, verso 4 a 6. É tão somente como ele usa de base aquilo que ele vivenciava nos seus dias, Calvino. Então, se referindo àquela prática pecaminosa, uma transgressão direta, explícita, irracional ao segundo mandamento. Vamos lá, Ezequiel capítulo 6, versículo 4 a 6. Ficarão desolados os vossos altares, e quebrados os vossos altares de incenso. Arrojarei os vossos corpos à espada diante dos vossos filhos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos ao redor do vosso altar.
Olha como Deus, através do profeta Ezequiel, batia de frente, confrontava a idolatria praticada por Israel. Isso aqui não era pessoas ímpias, não. Sim, ímpias, porém, chamada povo de Deus, idólatras, que foi o pecado que tenazmente mais assediou, mais perseguiu Israel, e tem perseguido a igreja hoje. Não temos ídolos confeccionados de madeiras, de pedras, de pau, mas ídolo, mundo, projeção social, status, reconhecimento, dinheiro, o apego ao dinheiro, ídolos, tudo isso são ídolos, ao qual Deus aqui abomina. Uma outra passagem que eu quero compartilhar com você, há umas outras, mas para a gente ganhar tempo, Deuteronômio capítulo 32, verso 37, Mike, Deuteronômio capítulo 32, versículo 37. Se você conhece a passagem, se os irmãos já conhecem a passagem, quando Deus mandar os flagelos, as maldições caírem sobre eles, ouvirem, né, pela desobediência, aí Deus debochando diz: agora vão buscar seus ídolos, cadê? Peça ajuda a eles, quando a adversidade bater à vossa porta, peça ajuda a eles, vão à busca deles. Vocês estão entendendo o perigo e a forma como Deus trata? Muito bem. Só para fazerem estes as mesmas coisas que são feitas diariamente por aqueles que desejam ser tidos ou reconhecidos como cristãos, a saber, que fisicamente veneram a Deus na madeira e na pedra, nas cruzes e nas estátuas. Ídolos que não passam de ídolos. 11º ponto. A penúltima parte do segundo mandamento. A última evasiva é que os denominam de os livros dos analfabetos. O livro dos analfabetos. Mesmo que admitíssemos tal coisa, o que é fútil, pois sabemos com toda a certeza que não se vendiam entre eles tais ídolos, senão para serem adorados, não consigo ver que benefício tais imagens podem prover aos analfabetos, especialmente aqueles que desejam descrever a Deus, exceto para convertê-los em antropomorfistas. Deixe-me explicar o que é isso aqui. Dá uma pausa aqui. Possivelmente eu procurei comentários a respeito dessa referência ao livro dos analfabetos. Não se tem uma visão clara do que isso representava nos dias de Calvino. Mas, porém, como a maioria da população não sabia ler nem escrever nos dias de Calvino e anteriores aos dias de Calvino, o que é que se fazia? Eram gravuras, livros somente repletos de gravuras. E eles, ao verem essas gravuras e a interação entre elas, como se livro fosse, diziam que aquilo eram as divindades. Entendeu? É tanto quando Calvino aqui intitula como, exceto para convertê-los em antropomorfitas, é uma linguagem antiga, não se usa mais, mas antropomorfismo é o seguinte: você pega uma linguagem divina e tenta traduzi-la em linguagem humana, forma humana. É isso que significa essa palavra aqui colocada por Calvino, antropomorfistas, isto é, aqueles que têm como alvo transformar em imagem tudo aquilo que diz respeito a Deus e às coisas de Deus. Por exemplo, não foi muito nos dias de Calvino, mas posteriormente, com mais agucidade, os panteístas.
para quem praticava ou exerce o panteísmo, eles veem Deus em todas as coisas. Olha para essa mesa, para esse púlpito móvel e diz: eis aqui o nosso Deus. Se Deus fez isso, todas as coisas foram criadas por Deus, logo Deus é isso. Eis o nosso Deus. Vocês estão entendendo? E nessa argumentação anterior que Calvino diz que os romanistas diziam que aquilo não eram seus ídolos, apenas uma imagem, mas essa imagem está inserida num contexto espiritual, religioso, portanto são ídolos. E eles estão quebrando, não é? Eles estão transgredindo o segundo mandamento. Pois bem, continuando. As coisas que dedicam aos santos, o que são senão exemplos da mais acelerada luxúria e obscenidade, a linguajar de Calvino, né? Se alguém quisesse modelar para si, para ficar parecido com eles, seriam, na verdade, dignos de chibatas. Calvino vai fazer uma referência às imagens dos seus dias. Ok? Daqui a pouquinho vocês vão entender o que é que está acontecendo aqui. Aliás, os prostíbulos, aonde exibem ou são exibidas prostitutas, vestidas mais virtuosas e modestamente do que as igrejas exibem aqueles objetos que desejam ser vistos como imagem de virgens. Em outras palavras, Calvino está fazendo uma comparação. É tanto que os principais escultores renascentistas, pós-renascentistas, do iluminismo, sempre criaram aquelas imagens, mesmo que divina, despida, não é? Praticamente nuas ou seminuas, ou desnudas. E Calvino assemelhou a essas imagens, inclusive da Igreja Católica Apostólica Romana. Não é à toa que o próprio Davi de Michelangelo, ele foi criado, né, foi feito originalmente nu, com o pênis desnudo, seu pênis desnudo, que posteriormente o Papa manda cobrir aquilo ali. E Calvino diz: olha, nos prostíbulos, as prostitutas se vestem mais dignamente do que esses retratos, esses ídolos que vocês adoram, ou essas imagens aí que vocês fazem dos seus deuses. Era assim que Calvino tratava, aqui só uma peculiaridade, quando ele debatia a sua teologia e como ele confrontava os erros romanistas na sua época. Não era à toa que Calvino fora odiado. Fora odiado, não só pela igreja romana, como também pelos seus sectos, seus seguidores. O linguajar de Calvino, na verdade, se constituía contundente, severo, duro. Não tinha meias palavras com ele, não. É o que fica evidente aqui, ok? Pois bem, dando sequência, portanto, os que componham suas imagens, ao menos com moderada decência, para que com um pouco mais de modéstia aleguem falsamente que são os livros com alguns vestígios de santidade. Calvino também faz uma referência a essas imagens, a essas gravuras colocadas em livros, para quem não sabia ler. Havia também sexo explícito ou indução a eles. É o que ele se refere aqui. Hoje não tem tanto, mas eu me lembro que há 40 e poucos anos atrás, existia gravura, os meninos levavam para a escola de mulheres, não nuas, mas sexo explícito, não, mas fazendo referências, roupa muito curta, só gravuras, não era só preto e branco, tinta nanquim, e a coisa era séria. E imagine isso no início do século XVI. Não era coisa de só menos importância. Então Calvino faz: se vocês veem isso, pelo menos com um olhar religioso, que vocês tivessem mais decência e não despissem aquelas pessoas que vocês alegam serem santas. Mas então respondemos também que não só é o método de ensinar o povo de Deus, a quem o Senhor quer que seja instruído, com uma doutrina muito diferente desse entulho aí apresentado pela igreja romana. Ele apresenta o ensino de sua palavra com doutrina comum a todos. A que propósito serviria o fato de tantas cruzes
de madeira, de pedra e até de prata, para não dizer ouro também, serem erigidas, se esse fato foi devida e fielmente ensinado, que Cristo foi oferecido por causa dos nossos pecados, a fim de tomar sobre si a nossa maldição e purificar nossas transgressões. Disso, uma só palavra poderia ter ensinado mais que 1000 cruzes, quer de madeira, quer de pedra, pois pode ser que a cobiça fixe suas mentes, os seus olhos mais tenazmente no ouro e na prata do que na palavra de Deus. Vocês entenderam? Isto é, o fato de ter Cristo vindo a este mundo para morrer em prol do seu povo, pecadores, isso por si só, apenas essa máxima da palavra de Deus, um pequeno bloco, um pequeno trecho da palavra de Deus, dizia Calvino, seria mais do que suficiente para salvar qualquer um desses idólatras que buscam nas imagens o seu livramento e até mesmo a sua salvação, e não buscam o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro caminho da salvação. Apenas com essa frase, Jesus veio salvar, como dizia Paulo, os pecadores dos quais eu sou o principal. Se as pessoas nos dias dele se apegassem somente a isso, asseverava Calvino, poderia ter sua salvação garantida e não os ídolos. E não os ídolos. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam. Isso é como se ele dissesse, perdão, eu não vou pular aqui um bloco não. E a quem indago, eles chamam de analfabetos. Na verdade, aqueles a quem o Senhor reconhece como instruídos de Deus, conforme João escreveu, João o apóstolo, no seu evangelho, capítulo 6, versículo 45. Mike, João 6, 45. Pois bem, a base de argumentação de Calvino aqui nas Institutas é que o povo alegava que, já que a igreja, a cúria papal dizia que não se poderia dar ou alguém ter as Sagradas Escrituras ou porções das Sagradas Escrituras porque o povo era analfabeto. Mas aí Calvino, em contraste com isso, baseado na assertiva do próprio Senhor Jesus Cristo, alistado aqui, escrito aqui por João 6,45, que o próprio Espírito Santo se encarregaria de ensiná-los e aplicar a palavra de Deus. Daí Calvino dizer que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar dos pecadores, dos quais eu sou o principal, seria mais do que suficiente para salvar qualquer um, daqueles idólatras. E os ídolos dele jamais poderiam fazer isso, em contraste com a palavra de Deus. Isso fica fácil de se corroborar quando Paulo fala lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Tendo ouvido o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então a salvação de fato vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ouvir ou ler da palavra de Deus. Daí se pergunta, mas aqueles que não sabem ler a palavra de Deus, como é que fica? Mas eles ouvem, a fé vem pelo ouvir, a salvação vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Entenderam? A base da argumentação aqui de Calvino. Eis o incomparável valor das imagens, além de preço. Mas eles declaram com veemência, quão seriamente execra de toda infidelidade e idolatria, adicionando a esses 2 mandamentos. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6. Alguma pergunta? Entenderam tudo? Muito bem.
Isto é como se ele dissesse: e a ele exclusivamente que devemos estar unidos, não se admitindo qualquer sócio, isto é, Deus não suporta concorrente. Também vindicará a sua majestade e a sua glória contra todos aqueles que porventura a transferem para as imagens esculpidas ou outras coisas quaisquer. E isso não apenas uma vez, mas contra os pais, os filhos e os netos. Ou seja, durante todo o tempo e para todo sempre. Ao mesmo tempo, ele manifesta sua eterna mercê e benignidade para os que amam e guardam a sua lei. Esse é o final do segundo mandamento. Repita, alguma dúvida? Nenhuma das bases de argumentação aqui de Calvino? Pois bem, terceiro mandamento. Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Que é o 12º ponto. Segundo Calvino, a lista é ele aqui. O significado disto é que, na verdade, Deus deve ser temido e amado por nós de tal maneira que, por nenhuma razão, abusemos do seu santíssimo nome. Vou repetir. O significado deste mandamento é: Deus deve ser temido e amado por nós de tal maneira que, por nenhuma razão, abusemos do seu santíssimo nome. E pode acreditar, abrindo aqui um parênteses, muitos hoje quebram o segundo, não só o segundo, mas o terceiro mandamento, por causa da idolatria, invocando o nome do Senhor por qualquer motivo fútil ou banal, que é veementemente proibido explicitamente nesse terceiro mandamento. E nos nossos dias nós encontramos até mesmo crentes, muitos crentes reformados, por qualquer descuido, por qualquer motivo fútil ou banal, eles colocam o nome de Deus de forma banal ou fortuita. Levam topada e clamam por Deus, chamam, invocam Deus, um susto, uma brincadeira, e como se não fosse o pecar suficientemente contra Deus, ainda praticam a idolatria. Vixe Maria. É ou não é? Vixe. Tira só o Maria, mas o vixe está ligado essencialmente a Maria. Virgem Maria, como Vixe Maria. É só uma questão de falar rápido. Vixe, Virgem Maria. Isso é uma quebra do terceiro mandamento. É veementemente proibido isso. E Deus é vingador dessas coisas. Então, se algum de vocês ainda tem por prática, por qualquer motivo fútil ou banal, invocar o nome do Senhor por motivo fútil ou banal, parem com isso. É crime passível de morte. Não é só morte física não, morte eterna também. Vejam lá Apocalipse capítulo 21. Fora ficarão os mentirosos, os idólatras, os pagãos, os feiticeiros, os sodomitas, os adúlteros, as adúlteras, os prostitutos, as prostitutas, todos aqueles que quebram a minha lei, transgridem os meus mandamentos. E o que diz Tiago? Se você pratica o novo, mas tropeça num só, torna-se réu de todos os demais. Paulo também escreveu sobre isso. Então não é à toa o que Calvino aqui coloca. Ao contrário, devemos nós como cristãos, acréscimo meu, engrandecê-lo acima de tudo, o mais por sua santidade, dando-lhe glória em todas as coisas, sejam elas favoráveis a mim e a você, ou não, ou sejam adversas. Está escrito: em tudo dai glória a Deus. O que Calvino está colocando aqui é certíssimo, é bíblico. Não só louvar e bendizer ou se alegrar em Deus quando as coisas para vocês vai bem, está tudo bem, mas também pelas adversidades, lembrando, conforme disse o próprio Deus, que não pode mentir, tudo
tudo mesmo. Não é só coisas boas, não. As coisas más também. Tudo concorre para o teu bem, para o meu bem, para o nosso bem. Todas as coisas, boas ou más, cooperam para o nosso bem, pelo poder de Deus manifesto em nós. Ele está certíssimo aqui. É uma máxima do terceiro mandamento. Dando-lhe glória em todas as coisas, sejam elas favoráveis a nós ou adversas a nós. Busquemos nele com integridade todas as coisas como vindas de sua mão, rendendo-lhe graça por tudo isso. E eu me lembro, Calvino não listou aqui não, mas ele em outros livros, ele trouxe essa passagem. Quando João Batista estava batizando no Jordão, e muitos vinham a ele, está registrado lá em Mateus e em João, logo no início dos primeiros capítulos de João. E o povo vinha, e havia uma palavra de ordem que dizia: João, o que é que eu faço? Arrependa os seus pecados. E vinham autoridades religiosas, fariseus, vinham a João para se batizar, reconhecendo nele uma figura religiosa importante. Até soldados romanos vinham a ele para serem batizados. Tamanha a importância e o impacto da pregação de João Batista. E o interessante é que João dizia a cada uma dessas figuras e as suas classes sociais. Por exemplo, João dizia aos soldados romanos: contentai-vos com o vosso soldo, para que não pratiqueis a idolatria. E isto tem a ver conosco, comigo, com você, nos contentarmos com aquilo que Deus tem provido para nós, o suficiente para a nossa sobrevivência aqui neste mundo. Não viemos aqui para fincar raízes, nem amealhar tesouros, riquezas. João Batista dizia: contentai com os vossos salários, não recebam suborno, principalmente contra o inocente. Contentai-vos com os vossos salários. Não, mas eu preciso de mais, porque eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa, contente-se com aquilo que Deus tem lhe dado. Não é no mais que você terá segurança, é na bênção do Senhor. Até mesmo com menos, com pouco, Deus abençoa e faz render. Eu minto? Deus faz render. Não pratica a idolatria, não quebre o terceiro mandamento. Daqui a pouco está você com raiva do seu patrão com raiva de você, ou você querendo passar a perna no seu patrão, querendo tomar o lugar dele, porque quer o dinheiro dele. Paulo falou sobre isso em Efésios capítulo 6. Servos, contentai-vos com os vossos salários, e servi a vossos senhores, aos vossos patrões, como se eles mesmo fossem Deus, como se você estivesse servindo ao seu próprio Deus, não só aos bons e codatos, mas os cruéis. As Escrituras dizem isso. E você fazendo isso, você está obedecendo o terceiro mandamento de Deus. Não estou dizendo aqui que é errado você estudar, se preparar para galgar emprego melhor, tal, mas enquanto isso não acontece, contente-se com seu salário. Não é a quantidade dele que vai lhe prover estabilidade, mas é a bênção de Deus sobre ele, sobre o pouco ou muito, que de fato vai lhe dar segurança e paz. Quem lhe dá paz é Deus, não é o dinheiro. Olha aí o ídolo. Ok? Em suma, abstemo-nos solicitamente de toda e qualquer afronta e blasfêmia, não mencionando pelo uso de qualquer outro nome, o nome da divindade, o nome de Deus, nem falando dele nada que não seja para exaltar sua sublime majestade. Tampouco pronunciemos seu santíssimo nome para quaisquer outros usos, além daqueles que ele mesmo quis que fossem por nós empregados. Isso equivalia a profaná-lo e macular o nome do nosso Deus, pois tal é os que praticam todos os que ousam para suas superstições, como a necromancia, isto é, aqueles que invocam os mortos em nome de Deus, os horrorosos anátemas, chamados malditos,
os exorcismos ilícitos. Sim, usam o nome de Deus para praticarem o exorcismo de forma ilícita. Nem sempre Deus quis que os demônios sobre os quais afligia o corpo daquelas pessoas saíssem. Lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e todas as coisas cooperam para o mal daqueles que odeiam a Deus. O contrário também é válido. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É a verdade, é uma verdade. E também é verdade que todas as coisas cooperam para o mal daqueles que odeiam a Deus. O antônimo também é verdadeiro. Tá certo? Isso significa que toda palavra nossa seja tão somente sim, sim, não, não. Levíticos, alistou Calvino, capítulo 20 e Deuteronômio, capítulo 18, verso 10 a 12. Então, por favor, vamos ler tão somente essa passagem, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 12. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, 11 e 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem Agoreiros, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, teu Deus, os lança diante de ti. estão vendo aí? Por as nações praticarem tais anátemas, o próprio Deus disse: eu tirei eles da terra a qual eles viviam, haviam se apossado, lanço-os fora e passo para vocês. Muito embora que depois Israel estivesse cometendo os mesmos e até piores crimes que esse povo, essas nações cometiam antes. A segunda parte do terceiro mandamento diz respeito aos juramentos. Quando se trata de promessas e juramentos, não devemos invocar seu santíssimo nome em nada que seja falso, isto é, mentiroso. Jurar pela mentira, jurar dolosamente, jurar falsamente. Pois a eterna verdade não pode ser ofendida mais gravemente do que ao ser evocada para falsos testemunhos, isto é, colocarmos o nome de Deus como testemunha de uma falsidade, de uma mentira. É tornar Deus cúmplice da mentira. Em suma, dizia Calvino, não devemos usar temerariamente nem mesmo um juramento verdadeiro. Olha para aí. Nem mesmo um juramento verdadeiro. A menos que a glória de Deus ou a necessidade dos irmãos demandem isso como necessário. Um exemplo do que Calvino está colocando aqui. Nós temos momentos em nossa igreja a qual solenemente os irmãos, em algumas situações, vão à frente, né, da igreja para prestarem juramento solene, invocando o nome de Deus. E isso em algumas situações específicas, por exemplo, na consagração de um pastor, na consagração de diácono, dos oficiais da igreja, o voto solene do matrimônio, aonde os que vão casar juram solenemente em nome de Deus que irão na sua vida matrimonial cumprir os mandamentos para o matrimônio que Deus instituiu para o mesmo. Então isso é válido, é o que Calvino está listando aqui. Salvo por essa causa, qualquer tipo de juramento é proibido, como nos ensina a palavra de Cristo quando interpreta esse tópico da lei. Isso significa que toda a nossa palavra seja sim, sim, não, não, e o que disso ultrapassa, isso testifica que procede da mentira, logo procedente da mentira, procede do maligno, conforme está escrito em Mateus capítulo 5, 37, que o próprio texto aqui relatou, né?
quando Jesus diz, seja a vossa palavra sim, sim, não, não, o que disso passar vem de procedência maligna, isto é, Satanás está falando pela sua boca. Daí a gravidade e a seriedade de invocar o nome de Deus, né, pela nossa boca. É um momento solene e que deve, de fato, ser invocado quando há a necessidade dessa solenidade, para a glória de Deus. Não necessariamente testificar somente a veracidade da sua palavra, mas para que isso redunde a glória de Deus, ok? Nesse ponto deve-se observar também isto, dizia Calvino: a todos fica proibido o uso de qualquer juramento oriundo de sua própria temeridade privada. Isto é, você também não pode fazer votos ou juramentos privados, isto é, na sua casa, no seu lar, porque você fica sem estar debaixo de autoridade para corrigir, né, para regrar isso. E ele vai botar os textos bíblicos aqui. Vou repetir: neste ponto deve-se observar também a isto: todos ficam proibido o uso de qualquer juramento oriundo de sua própria temeridade privada, mas aquele juramento que fazemos quando administrado e requerido pelo magistrado. Isso de modo algum se opõe a esse mandamento. Quando alguém está num júri ou participando de um júri e o meirim ou alguma autoridade, como acontecia no passado e em alguns cartórios ainda hoje acontece, quando uma autoridade civil vem, pede para você colocar sua mão sobre a Bíblia e jurar em nome de Deus. Aí Calvino está dizendo que aquilo é correto, como também é correto em nossos dias, porque a sua verdade pode condenar alguém, não é? Condenar um inocente, se você falar a mentira, e absolver o culpado, e vice-versa. Então é lícito nesse momento você testemunhar, usando o nome de Deus, para a verdade ser estabelecida. Jura solenemente diante de Deus e desse tribunal dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade, e ele se compromete em nome de Deus. Quando se compromete ao nome de Deus, significa que você está se expondo ao juízo de Deus se você jurar temerariamente. Vocês entenderam? Pois bem, e o texto é Êxodo capítulo 22, verso 11. Vamos lá, Tauan. Êxodo 22, 11. Então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento, o outro não fará restituição. Porque jurou em verdade, o juramento em verdade aí, em nome de Deus. Júnior, por favor, Hebreus capítulo 6, versículo 13 a 18. Hebreus 6, 13 a 18. Sim? Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer mal? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais nos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiver. Hebreus 6, versículo 13 a 18. Hebreus 6,13, vou ler. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei, Abraão, e te multiplicarei. E assim, depois de esperar Abraão com paciência, obteve ele a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, isto é, o próprio Deus jurou para nós,
que a sua palavra é verdadeira e se cumprirá. Versículo 18: para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Amém. O próprio Deus jurou por si mesmo. É lícito nós jurarmos em nome dele, em prol da dignidade, da verdade, pelo seu nome. Os apóstolos, no cumprimento dos seus deveres, não são homens privados, e sim ministros públicos de Deus. Desse número também são aqueles juramentos que podem ser usados pelos príncipes para confirmar os tratados, ou por um povo que jura em nome do seu príncipe, e quaisquer outros que não procedem de avareza pessoal, mas para o bem público. Recordemo-nos, pois, em primeiro lugar, que o juramento era permitido, não quando movido por cupidez ou desejo, mas nos casos de necessidade, pois da mesma maneira que não é lícito invocar o nome de Deus para confirmar nossas palavras, senão do modo que já dissemos acima, assim, todas as vezes que tivermos de usá-lo, não podemos apelar para outro nome, senão o nome dele, Yahvé, Deus. Pois pertence à sua honra e à sua glória, que ele seja e deve ser tido como única testemunha da verdade, pois ele é a única e eterna verdade, segundo escreveu Moisés em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, Deuteronômio 10, 20, Isaías 45, 23 e 48, 15 a 22, depois vocês podem ler na sua residência. Finalmente, dizia Calvino, para recomendar com mais empenho o respeito que deveríamos manter para com a sublime majestade de seu santíssimo nome, o Senhor acrescentou ao terceiro mandamento as seguintes palavras: porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. E com estas palavras, ele proclama uma maldição particular contra todos os que transgridem este mandamento. E assim encerramos essa exposição do segundo e terceiro mandamento, aqui exposto por João Calvino nas Institutas. Oramos a Deus para que a todos os que me veem e me ouvem através desse vídeo, que a nossa oração é que o Senhor nos dê sabedoria e que possamos de fato lutar contra o que nós vimos aqui, o segundo mandamento, a idolatria que está entranhada, intrínseca em nossa mente. Somos idólatras e temos por mania trocarmos Deus muitas vezes pelos nossos ídolos, consciente ou inconscientemente, mas o pecado se faz o mesmo. Não terás outros deuses além de mim. Você não pode servir a outra criatura antes de Deus. E conforme vimos aqui no terceiro mandamento, não usar o nome do nosso bendito Deus em vão. E se usam, conforme nós alistamos aqui em alguns detalhes, peça a Deus sabedoria, entendimento e poder, capacidade para frear a sua língua de cometer mais esse mal, de proferir o nome de Deus em vão, por qualquer motivo fútil, banal, sem sentido, senão pelos argumentos aqui demonstrados. E também a questão dos juramentos. Podemos sim jurar em prol da verdade, para se estabelecer a verdade, em nome de Deus, que é verdadeiro, agora e para todos sempre. Assim seja, no nome dele. Amém. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.